A gente teve hoje futebol desde cedinho, jogo da seleção brasileira, o Brasil perdendo de virada, um resultado de 3-2 para o Japão, uma virada que não acontecia há muitos anos, né? E uma primeira derrota para a seleção japonesa. Você assistiu o jogo inteiro, Zaidan? Parte dele? O que você achou daquilo que você viu? Um primeiro tempo tão bom e um segundo tempo tão terrível? Não vi o jogo todo, não, mas depois fui procurar o que eu não tinha visto, né? Pelo menos os melhores momentos da parte que eu não vi. E é aquele negócio, né, Ronald? É um momento de testes, mas me parece mais inteligente e interessante você testar tendo o time base em campo, porque a seleção, você não joga de 3 em 3 dias, você não tem toda semana 2 jogos para fazer, são encontros casuais, né? Então você tem de aproveitar cada jogo para ir montando um time. O jogo vira um treino, né, Zaidan? Vira um treino. Agora, para que colocar uma formação que nunca mais vai se repetir, né? Uma formação inédita? Não é nem a melhor maneira de testar os jogadores, porque eles entram num time que está sendo construído do nada a partir daquele jogo. É muito mais difícil. Então, se você mantém o time base e modifica 2 posições, no segundo tempo você modifica mais 3 ou mais 4, você começa com 2 jogadores diferentes, depois acrescenta mais 3, e você testa esses jogadores no time que você montou, na ideia de jogo que você tem. É algo, inclusive, muito mais próximo da realidade, né? Porque, repito, esse time que entrou em campo hoje provavelmente nunca mais será repetido, e menos ainda na Copa do Mundo. E é ruim você testar jogadores num time que não é time, que não tem coletivo. E é um esporte coletivo, não é esporte individual. Então, me parece um erro. O ideal é que você faça os testes, tem de fazer, é fundamental testar, observar, agora é hora de fazer isso, mas dentro de uma base de 7 jogadores titulares. E aí você vai testando outros, né? E durante o jogo você modifica mais um tanto, você pode fazer 5 alterações, em amistosos até mais, né? Então não me pareceu a melhor ideia. E depois aquele negócio, hoje em dia, como você não tem, a não ser quando você tem um fora de série, e hoje eles sempre foram jogadores acima da média, mas hoje eles são raríssimos, né? De vez em quando aparece um fora de série. Então as coisas andam muito niveladas. Se você tem um time bem organizado e bem preparado fisicamente, você encara qualquer time. E o Japão, eu estava vendo a lista dos convocados, 19, Ronald, jogam na Europa. 19 jogadores do Japão atuam na Europa. Não tem nenhum no Barcelona, tal, mas em times médios e alguns até de tradição, de investimento, que não escolheram o cara porque é barato, escolheram porque ele é bom. E você notava, né, que a evolução é claríssima. O futebol japonês hoje, a seleção japonesa é muito melhor do que a sul-coreana, mas muito melhor. Mas, apesar de tudo isso, ainda houve as falhas individuais, né? Foram decisivas. Você achou que o Hugo falhou no terceiro gol, Zaidan? Sim. Não é frango, né? Porque a zaga falha, o Beraldo não sobe com o cara, ou sobe pouco. O jogador do Japão consegue cabecear, não está longe, não é fácil para o goleiro. Mas é uma bola que é muito treinada. A bola queima-roupa, seja chute ou cabeçada, é muito treinada pelos goleiros hoje. Muito, muito. Há inclusive a técnica de fazer esse tipo de defesa. Nunca tente segurá-la, né? Procure fazer uma defesa meio parecida com a de um líbero do vôlei, né? Uma manchete, né? Ou mandando de preferência para o lado, para cima, para que aí ela seja amortecida. Então foi um erro técnico. Não é frango, não é peru, tal, mas é uma bola que normalmente o Hugo defende aquele tipo de bola, né? Não acho que ele tenha de ser, nem ele, nem o Fabrício Bruno tenham de ser definidos pelo jogo de hoje. Mas, como são poucos jogos, cada lance conta, né, na avaliação do Ancelotti. Eu confesso que achei que o que as redes sociais fizeram ao crucificar o Hugo pelo gol
Tem muito de clubismo, né? Claro que tem muito de clubismo. Não achei. Era defensável, mas também não foi nenhum absurdo. Do Fabrício Bruno, não, né? Não. No primeiro gol do Japão, aí é uma falha realmente muito expressiva. E, aliás, ele deu uma declaração pedindo para que as pessoas não o crucificassem. E hoje é muito de como as redes sociais reagem, né? E a pessoa já sai pensando nisso. Já sai de campo pensando o que vão falar de mim. E outra, né, Zaidan? Às vezes, em 30 minutos... O cara, ou em 45, o cara, tudo que ele construiu ao longo de uma carreira toda para chegar ao ápice, que é estar entre os convocados de uma Copa do Mundo, vai por água abaixo. Então acho que esse pedido tem um pouco desse sentimento, né? Como isso fica potencializado a partir de novas formas de tornar aquele lance algo visto por todos, né? E julgado por todos também, né? E hoje, muitas vezes, as reações covardes, né, em redes sociais e tal, elas vão se tornando também um modo de operação no jornalismo profissional. Isso é muito grave, né? Então você tem uma certa leviandade na avaliação do trabalho das pessoas, né? Uma certa irresponsabilidade e leviandade. Então você pode dizer, fulano errou, perfeito. Agora, não pode passar disso, né? Não pode passar, desqualificar inteiramente, isso não tem nada a ver. Realmente não tem nada a ver. E o futebol é uma coisa muito rápida. Há 6 meses, 7 meses, tinha gente dizendo que o Palmeiras tinha comprado um bonde, né? Com o menino Vitor Roque. E hoje ele está arrebentando, né? Jogando fino, decidindo, as pessoas pedindo ele na seleção. Então um pouco de calma, né? E sempre foi assim. É que hoje a coisa se espalha de uma maneira. Eu me lembro quando o Raí chegou no São Paulo, o começo dele foi muito ruim. E aí disseram, olha aqui o que o São Paulo fez, né? Só porque é irmão do Sócrates, não sei o quê. E alguns anos depois, com a chegada do Tele, principalmente, o Raí se transforma num jogador histórico, né? Em 2 Libertadores e 1 Mundial, porque o segundo Mundial ele não estava. Mas em 2 Libertadores e 1 Mundial ele foi decisivo, né? Ele entrou para a história do São Paulo de maneira formidável. E, no entanto, muita gente queria negocia logo esse cara, né? Depois de alguns meses. O Dario Pereira, para ficar só no São Paulo, quando chegou ao São Paulo, foi muito mal. E depois virou um zagueiro de antologia. Ele chegou, inclusive, como meio-campista, porque ele jogava no meio-campo, no Nacional, na seleção uruguaia. Virou um zagueiro de antologia da história do São Paulo. Precisa um pouco de calma, né? E mesmo quando, de fato, o jogador não vai evoluir muito e tal, mas a gente deve se limitar a isso, né? Jogou mal, jogou bem. Esse cara não é jogador de seleção, até aí tudo bem. Mas a desqualificação pessoal é um negócio muito canalha, muito covarde, muito leviano, né? Lamentavelmente é a realidade desses nossos tempos.